Hello everyone, welcome to the 7th Brazilian Congress of International Tax Law, promoted by the Brazilian Institute of Tax Law. The IBDT is a non-profit association founded in 1974 by Professor Rui Barbosa Nogueira with the purpose of developing tax law in Brazil. Today, IBDT is a reference in international tax law, offering both a specialization and master's degree on international tax law. This year's Congress has three main subjects: BRICS and new technologies, impacts of the US tax reform on OECD and developing countries, and finally, recently developments in international tax law. In order to provide an in-depth analysis of these subjects, each panel is structured as follows. A foreign professor introduced the main issues related to each subject, and afterwards, other speakers, Brazilians and foreigners, will provide some commentaries and share his country's experience on the subject. We hope you enjoy. Então, com o tema BRICS e novas tecnologias, neste dia 22 de agosto, teremos a primeira sessão, Tributação da Economia de Compartilhamento. Gostaríamos de convidar a doutora Bettina Gruppenmacher para presidir esta primeira sessão. Ela é professora de Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná e pós-doutora pela Universidade de Lisboa. Também o doutor Yariv Brauner, professor de Direito da Universidade da Flórida. Dr. Sérgio André Rocha, professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e livre docente pela USP. A doutora Ana Carpinetti, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, advogada do escritório Pinheiro Neto e representante do Airbnb. Então vamos recebê-los com uma salva de palmas também, compondo a mesa desta primeira sessão. Com a palavra, a doutora Bettina Gruppenmacher. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, registrar a minha satisfação de estar compondo essa mesa, dirigindo essa mesa, né, que faz parte desse evento magnífico que o meu amigo Chueri está coordenando. Enfim, montou um tema relevantíssimo. Na última semana, eu coordenei um congresso em Curitiba só sobre tributação na era digital, porque realmente os problemas são muito grandes e merecem essa avaliação. Esse congresso com o diferencial dessa grande inserção internacional, já que não é um problema restrito a nós aqui no Brasil. Realmente, o estudo do direito comparado nesse tema é de fundamental importância. Enfim, eu vou pedir a todos, gentilmente, que desliguem os seus celulares para que a gente possa dar início aos trabalhos. E, de imediato, passo a palavra, então, ao professor Yariv. Thank you very much. Thank you very much, of course, for the organizer, for inviting me again to São Paulo and to the IBDT, and thank you very much for having me start this. I'm not sure if that's a good thing or a bad thing, but we will try to talk today in the morning about the sharing economy. And my job is to, so how are we going to do the slides? Am I going to run it? Yeah. Thank you. So my job is to, I guess, jumpstart the discussion. And from the beginning, I'll tell you that I think it's a non-topic. Because I think that it is just a laboratory for a bunch of issues that have been nagging us for a long time now, some of them more contemporarily and some of them maybe a little bit less. So let me establish a little bit this point. I don't know where I'm pointing, but I guess. So, all right. So I'll be talking about today some background. We'll talk about the legal and the regulatory challenges because, of course,
Tax law is not isolated and cannot be isolated from the general regulatory or legal scheme. Then we'll talk a little bit about the substantive problem. I will mention to an extent the enforcement issues, but I'm sure the colleagues that will comment after me and the particular country or regional inputs will elaborate on this. And then I will draw some parallels, if you will, between what's called the sharing economy and the digital economy, because I think the primary issue that we're facing in this context is how to treat information or data for the purposes of tax, which is really a fundamental question. It's almost seemed like an obvious question to which we don't really have answers, or at least not good answers in the relevant context. So we all know the sharing economy, and we feel quite comfortable with identifying it, but it's a very diverse set of enterprises, if you will. Some of them have community features, really very local features. That is the essence of the business, basically, in some of these cases. Some of them are not necessarily for business reasons, for a variety of different purposes. Think about local organic co-ops, for example, a huge economy that is being serviced by some digital companies, of course, but it's, you know, as bricks and mortar that you can, as you can imagine. Whereas you have the other examples, the classic Airbnb and Uber, etc., where we have a mediation platform, again, a classical portal, if you will, that simply takes through an interesting, smart, whatever algorithm, takes information, an asymmetric information situation, and resolves it in a manner that is, you know, relatively cheap, and therefore it's usable by so many people, etc., etc. And because tax law, and especially the income tax and the corporate tax, is a system that responds to business decisions, right? It's not trying to change business decisions, of course. It creates incentives for a variety of reasons, some of which is the deficiencies in the tax system. But at the fundamental level, you know, theoretical ideal level, we would like the tax system to be neutral, right? Everybody is trying to aspire to this neutrality. Then we have to respond to the particular business challenges. And sometimes they're very different. And therefore I think, or thereby lie the difficulty of facing some of the issues in the sharing economy. The second issue, and we will come, I'm sure, back to it, is this anxiety about enforcement and administrability. We tend, again and again, everywhere in the world, when we're worried about administrability, to forget the principles. Think about BEPS. I'm sure all of you are BEPSed out already. But this is exactly what happens again and again and again, de facto, when we have reforms. So at the really basic level, why do we have the sharing economy? Well, of course, it takes resources that were underused in our global society, if you will, and makes them available, right? In classic economics, people ask the question of the choice between leisure and labor, but whenever we study this, you know, classic decision-making theories,
we all feel sort of uncomfortable with it because we don't really have that immediate choice. Not every individual in society has that perfect choice and the perfect tools to make that choice, despite the fact that it's a very useful paradigm for thinking about it. The availability and the cost, or the reduction of cost of information, created an ability to use some of these resources, right? Uber is the classic example that everybody knows, and I'm sorry that I'm going to use the most simple examples, but I think it's better so everybody feels easily connected to the topic. The second issue, of course, is price, right? If we have, we use more and more resources in a cheaper way, then it will affect the price, at least in the market economy. But whenever we have these shocks of prices, there are other regulatory concerns that come with it. Are we going to get all the taxi drivers out of work, right? Are we going to cause social problems by putting pressure on people to use resources that are really not available? You know, all these questions, I'm sure others will elaborate on them. It also provides flexibility, and flexibility has a direct effect on cost. In most of these cases, it started where we had minimal startup cost. A lot of times, the penetration of the market is probably the biggest hurdle in creating competition in the market. And these platforms that we discussed create or enable startups with relatively minimal startup cost. But there's also community values, as I spoke about them before. The world globalizes and we like to modernize ourselves, but also a lot of people, I guess, feel that they are losing some things, and there are lots of studies in psychology and I guess sociology as well. I'm not an expert on the matter, but I understand that this is a really growing area where people feel less connected, they're less productive, they're less happy, I guess. And this type of relationship in the sharing economy brings not only savings in terms of real dollars, but also savings in terms of utility. And this is really just a fact, because otherwise why would people do it, right? However, none of these drivers should impact the basic applicable tax rules, right? Because they are not directly touching on the fundamental building blocks of each of the most important taxes we talk about. And primarily what we're going to talk about today is the corporate income tax, the regular income tax, I guess, and the VAT/GST. The features of the sharing economy, we all, again, we know them. We're talking about businesses that rely very heavily, in most of the cases, on intangibles, either ideas or even more directly on some algorithms and software, right? These are the things that we know, most of us know the most. There's obviously technology-centered specialization, but that's not all. A huge saving factor in this economy is the fact that it's network-based, right? Whenever we have the ability to create a network in its more complex sense, we create a lot of savings, but also complexity for the tax system, right? Because the tax system, in the end, was built on those market transactions, right? Farmer X takes across the border the produce to the market, right? We can identify each transaction. It's very difficult for us to unbundle this typical network type of transaction. We haven't been able to do it with the digital economy, whatever people think.
And with the sharing economy, it's even more dirty, right? Because there are more people involved, there are more transactions involved, there are lower price transactions. So we can't really focus on each transaction separately, especially when we have the network effect. And the workforce is on demand. They're not dedicated. So we cannot so simply identify the workforce in this case. Probably the most dramatic difference here is this focus on customers, rather than focus on the transaction, reduction of costs, or the utility to the customer. You know, if we bring a good product, the customers are going to come anyway. So here the starting point is not the product, it's the customers. Those of you, for example, in transfer pricing, you know, there's been forever the discussion in transfer pricing. We were always focusing on the product, right? The similarity of product, comparability of product. The product's not so important in this economy. Of course, it's a factor, but it's not the center of the decision making. These are all featured that the sharing economy shares, sorry for the pun, with the digital economy, right? It's exactly the same types of issues with slight variation on this issue of focus on customers. Maybe we can discuss that. Oh, sorry, I'll just mention one more thing. There's also the barter element in the sharing economy. We've never been very good, especially in the income tax, dealing with barters, right? Every country has some rules around that, but effectively, we just decided as a global society to not look at it, right? We sort of ignore it. Even more sophisticated barter transactions such as the gray and the black economy are dealt with, but not very seriously by any really country in the world. The legal and regulatory challenges are sort of well known and probably are more important than the tax challenges for society in general. But the one thing that is really important for tax purposes is this question of knowledge. Who owns the knowledge? Can knowledge be owned? Can personal data be owned by somebody else? Do you own your own data? You know, this type of things, the law struggles really with, even beyond tax law, or before we even get to tax law. So what's the basic tax challenges? Okay. When we have looser regulation, we haven't solved the private law, the commercial law, if you will, consequences. It's very difficult to apply the tax law rules, because tax law always piggybacks on consequences of private law. If there's not been a sale, how do we know how to tax it? Is it going to be taxed as a sale or a license or whatever, right? So this is a fundamental issue. We have the barter issue that I mentioned before. But probably the most difficult, at least in the international setting, issue is the issue of taxing intermediaries, right? And as we know, we're doing a very bad job of taxing intermediaries in international tax today, right? The classic situation, we have a company in country A, we have a service provider in country B, and we have a customer that maybe is in country B, maybe is in country C, right? We don't have a neat solution for that situation, even if this were not the sharing economy, if this were not a complex transaction, even if it's the service of fixing your computer by raising the phone to a different country that you might not even know which country it is. The OECD says some things about it, and some countries have some solutions, but they're usually self-serving solutions, which is the jobs of the tax authorities in some countries.
but it's not something that could be sustainable. It's not endemic in this in the system. Why? Because the system likes to see the apples moved across the border to the market by the rural farmer or whatever. And the complexity, as I said before, is this question of data, right? When you gather data about your customer, that's a normal thing. I mean, how will you compete in the market if you can't gather this data? So in that sense, we've always treated data as non-property, really. But it begins to be property when the data is written down to a customer list, for example. But when that becomes the center, when that becomes the profit driver, the main or the only profit driver, then we start thinking about who owns that data, right? But these are all sort of philosophical questions, right? Because in the end of the day, that's not really what we're worried about. And when we say we here, it's the countries, right? Because it's a competition between countries over tax revenue. Because if I'm a source country, in the language of the OECD, let's call it, if I'm a source country, I can raise this philosophical question: the data belongs to my people. Without my contribution to the market, you would never be able to make this profit, and all that. And the other country comes, we've all heard that, no, it's me, I'm the residence country, I'm providing the capital, all that story again and again. And they both may be right in their own minds, but nobody's right or wrong in these matters. It's simply a question of a decision of two competitors to coordinate a certain result, to divide the tax base. And how can they do it? They can't do it economically because there's no economic transaction between them, right? And sorry for oversimplifying what maybe lots of people make a lot of money on, but that's the reality on it. And when that's what you're trying to do, the question of data becomes or who owns the data becomes almost an excuse rather than a factor based on which we can actually solve the problem. Because the real problem is a question of legitimacy, fairness, whatever it is. Now, are there solutions? Yes, there are solutions. The problem that some solutions that are out there are not going to get legitimacy. If they're not going to get legitimacy, we're not going to have a global regime. We could continue to have this competition-based regime, and some countries will go up, some countries will go down, but the question is, do we want to live in that world? And maybe we don't have a choice, but at least we ought to acknowledge the reality. The other complexity that's substantive in the digital economy relates to barter is the question of valuation. It's always a question with intangibles, really impossible to do in the context of intangibles with the tools that we use today. I will not elaborate for this because I think I spoke about it maybe 5 years ago already here in this building, but we can discuss it further if you wish. Enforcement issues are quite obvious. In the sharing economy, we have a lot of, sorry for these acronyms, C2B to C or C2C model. From a fundamental perspective, what do we have? We have a transaction that is essentially local. Right? We know the locality of the transaction without getting into, too much sophistication. We know that if the ride takes place in Brazil, the locality of it is in Brazil. The question is, should we go beyond that? If the fundamental worry that we have is base erosion, that's not a worry. If the fundamental problem is what they call profit shifting, again, it's about countries negotiating whatever deal they would like to have.
There's no dessert involved in this case. Wherever you have a decentralized problem like this, of intermediaries, etc., enforcement is costly. I will not elaborate that much about this. I'm sure others will. So again, we go back to the similarities between the sharing economy and the digital economy, which is really about the treatment of intangibles by tax law. And the problem of intangibles is that they are not tangible, right? It's difficult to identify them. They change forms. They are these elusive things. One day, they have a very high value, the shares of Facebook. One day they have non-value, the shares of the company that competed with Facebook. I'm sure some of you may remember, right? MySpace used to dominate the market. The analysts predicted Facebook will disappear and MySpace will dominate them at the time. I think there was 100% agreement over this. Obviously wrong. The volatility of price in this area related to the network effect. Think even of drugs, the most tangible element, right? You dominate the market in a certain disease and suddenly somebody finds a drug that does not have the side effects that your drug has, right? The value of your drug changes dramatically in that process, or they get the FDA approval, or whatever. It doesn't matter. But we understand the heart of the problem. Network effects, and this is related also to non-tax issues. Who owns the most patents in the world? I think I heard it's Google. Why would Google own all these billions of patents? They can't bring them to market. It's the network effect and it's the competition effect. Extremely complex to evaluate Google. So if somebody went and they took Google and they wanted to put a price on it as a standalone business, not on the market the way we do it, it will be, really a big job. I'm sure many of you would like to take it because it's going to be very lucrative. But in terms of how useful it is, I would question that, at least in a serious way. And obviously, it's very difficult to determine location, and location has been dramatically important for tax law for the longest time. But we have to determine location because even if we are preached to that the location, the source, or the origin, or whatever you want to call it, is not important, but what's important is the source of the capital, the risk, or whatever, from the perspective of the investor's country. It's also a question of location, by the way, but it's simply unsustainable, right? The other countries are just not going to agree to play the game. The game will not be facilitated, right? So that's not sustainable. So we come back to the question of consumer information. Who owns that consumer information, at least for tax purposes? Will a source country that facilitates the market be willing to simply say, no, come on, operate in my country, and I'm giving up everything, I don't want to tax it. Of course not. They want a piece of it. In the end of the day, that's part of the ability of some countries, and in the context of this session, that's really the most important thing about the BRICS countries. The BRICS countries used to not sit on the table, and now they sit on the table, they have a voice, right? Now the question of how efficient, how strong this voice is, how serious the process is a different question. But now there's a voice. Nobody dominates the market, right? We don't have superpowers anymore, even though some people in those places may think they have some superpowers. But
the reality shows that nobody controls, nobody dominates the market. And the tax questions are old questions, right? Do we have a PE just because we operate in the other country, right? And this question is not just a question of PE, it's also a question of presence anyway, taxable presence. And the choice, even if you want to make it conservative and binary, is always a bad choice, right? Remember these questions about the server. Is the server creating a permanent establishment? If it does, taxpayer says, great, I could put it wherever I want, right? Maybe my service will be inferior, but the savings is such that I will just do whatever maximizes my profit in the simplest way. But if it doesn't, also the taxpayer is pretty happy, right? Because I don't have to do anything in order to avoid taxation in the country where I generate my profit. So this is a vicious decision, right? The binary decision. Of course, it wasn't taken. So currently we live in a world where we say, well, maybe, and we have to struggle with this. This can't be a sustainable, of course, solution. Yes, it's possible. Like the United States, the taxpayer can always win. Everybody's sort of happy. But the country is not going to do that well in this situation, right? There's not going to be a lot of revenue to build the roads and to provide health care and other things, not getting into politics. There are other issues. Taxpayers' rights, taxpayers' information, what do you do with it? Obviously, these are sometimes bigger concerns than the tax element. If they are going to be so openly exposed and available to essentially everybody, de facto, if not de jure. Right? So what do we do? I think the most important thing we could do is take a decision to follow up, to take a principled approach to it, rather than a administrative-based approach, just because it can't be sustainable. If we can't coordinate, and I will dispute that, because the reality is that we were always told that there can never be a multilateral arrangement in tax matters, and we sort of do at this point. So there could be certain things done in this context. But we have to acknowledge the changes, at least the geopolitical changes, and we have to acknowledge the arbitrariness of the choice. And the solution needs to be consistent. To me, it doesn't make sense beyond the pragmatic element to have a advertising tax, an Uber tax, an Airbnb tax, all these things. Tomorrow we'll talk about the United States. We have special deductions for accountants, but not for lawyers. I mean, that doesn't make that much sense and creates a lot of social difficulties and political difficulties that to me are just unsustainable. I'm almost out of time, so I'll just mention quickly things such as safe harbors, simplified compliance, things like that. They could be interim or pragmatic solutions. I'm sure others will mention them a little bit later. You're familiar with it in Brazil from the transfer pricing perspective, but the fundamental questions are the same. Just an example of the different collection processes, even inside the United States, that these companies face. That can't be efficient. All right, thank you very much.
Agradecendo a brilhante intervenção do professor Yari, eu passo a palavra para o professor Sérgio André para a exposição dele. Ótimo, obrigado. Bom dia a todos. Aproveitando que não tem cronômetro ainda, vou fazer uns agradecimentos. Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui. Chueire, Bianco, Zilvete, é sempre um prazer participar dos congressos do IBDT. E hoje com um tema que é da minha predileção, que tenho estudado muito. A gente tem hoje um grupo de pesquisa na UERJ, 2 grupos de pesquisa na UERJ dedicados à tributação da economia digital. Então, quando eu fui convidado para esse painel e recebi as instruções muito claras da minha presidente de mesa, a minha orientação era: eu não deveria entrar em temas nacionais, já que nós vamos ter um painel que vai discutir questões de cada país. E, ao mesmo tempo, quando eu vi a apresentação do Yari, eu percebi que o geral já tinha sido colocado por ele. E isso poderia ser um motivo de pavor ou de alegria. Para mim foi um motivo de alegria, porque me deu uma certa liberdade de tocar em alguns assuntos que eu acho que são importantes. Quando a gente inicia hoje... Eu estou sem passador de slide. Quando a gente inicia um congresso com essa temática da tributação da economia digital, eu vou me permitir roubar 5 minutos da minha própria palestra, porque eu acho que a gente tem um problema inicial, quando a gente fala de direito tributário no Brasil, que é uma mentalidade tributária arcaica. Nós temos uma mentalidade tributária que evoluiu, de uma maneira geral, muito pouco dos anos formativos da década de 60, da década de 70, e que se sobrevive ao longo do tempo, contra tudo e contra todos. Então, é uma mentalidade tributária forjada na economia industrial. A gente tem uma Constituição tributária construída em cima de conceitos típicos da economia industrial. Então, a gente está discutindo o tempo inteiro produto industrializado, mercadoria, serviço, mas serviço com uma perspectiva velha, uma percepção velha, não evolutiva. Então, essa nossa lógica tributária, absolutamente enraizada na sociedade industrial da metade do século XXI, agora, como a gente está vendo essa manhã, quer conversar com a economia digital, quer conversar com o novo. Agora, essa conversa com o novo, ela vem mediada por conceitos que são típicos da década de 80. Existe uma corrente doutrinária que é razoavelmente forte no direito tributário brasileiro, que nos remete sempre, cada vez que nós temos um problema, o que é serviço? Serviço é muito fácil. Vamos a 1988, vamos entender o que o Constituinte pensava sobre o que era serviço, e a gente resolve muito facilmente os problemas que nós temos hoje. Essa viagem constante à década de 80 e essa tentativa de reconstruir conceitos em 2018, em cima de uma expectativa do que se queria em 1988, ela é absolutamente vã. Enquanto a gente estiver preso nesse raciocínio jurídico velho, num sistema tributário velho, eu tenho 2 passagens. No início do ano eu participava de uma banca, eu não vou dizer nem onde nem com quem, por uma questão de gentileza, e nós recebemos um professor de fora, e o professor ou professora que havia recebido o professor posso dizer que foi o professor Pasquale Pistone, dizia para ele: Pasquale, a nossa Constituição, o nosso sistema tributário é o mais seguro do mundo. Sabe por quê? Porque nós temos conceitos constitucionais fechados e enraizados desde 1988. E eu ouvi aquilo desesperado, dizendo assim: mas isso não é solução, isso é problema. Então, segunda-feira eu ia para Brasília com o professor Denis Weber, que vai estar com a gente aqui para um seminário, e aí eu comentava com ele essa questão da economia digital e o caso que estava para ser julgado no Supremo, começaram a ser julgado no Supremo e não foi. E aí ele surpreso, perguntou: mas o que isso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal? O que isso tem a ver com a Constituição? Aí eu falei: olha, aqui tudo a ver com a Constituição. Na verdade, aqui tudo tem a ver com a Constituição. Então, eu acho que a gente tem
um desafio, né, enquanto operadores do direito tributário, enquanto pesquisadores do direito tributário, que é impossível lidar com problemas do século XXI com um instrumental da década de 60. Os autores de formação do direito tributário brasileiro fizeram um ótimo trabalho, mas o trabalho deles tem um momento histórico e uma razão histórica. Hoje, a gente tem que ir adiante. Se a gente pegar esse caso do Supremo, o Supremo está julgando uma lei de 1998 e está julgando download de software. Download de software é um fato econômico em extinção. Não tem mais download de software. Quando você faz uma assinatura de um Office 365 da Microsoft, você não está pagando por um download de software, você está pagando por muito mais. A Betina falou, gostei dos seus slides, você está tão bom nisso. O que eu não disse para ela é que eu praticamente não fiz nenhum deles, porque o Office 365 hoje faz isso automaticamente para você. Você põe lá qualquer conjunto de figuras disformes, e o PowerPoint automaticamente te sugere uma formatação muito mais interessante do que você tinha pensado inicialmente. Ou seja, não é um download de software, é muito mais do que isso. E se eu não quiser ter o software na minha máquina, eu também não preciso ter o software na minha máquina. Então, a gente tem que começar a repensar a maneira como a gente percebe o direito tributário. Porque se nós continuarmos com essa mentalidade tributária de décadas atrás, tentando buscar soluções num suposto pensamento do Constituinte em 1988, dependendo do Supremo para caracterizar a tributação de todos os fatos econômicos novos que surgem na realidade, a gente vai ter uma relação jurídico-tributária absolutamente congelada. Então, me parece que, antes de discutir qualquer coisa, nós temos que discutir a mentalidade tributária. A gente tem que rever os nossos pontos de partida tributários. Talvez seja o desafio maior, a gente sair e começar a perceber que há princípios, há pontos de partida que a gente comprou como sólidos, como verdadeiros, que não existem e que não são geradores de segurança jurídica. Então, acho que o nosso ponto de partida tem que ser esse. Quando a gente migra, talvez esse é um dos slides que a Betina elogiou, então a gente tem que abrir a cabeça, tem que tomar a pílula vermelha, entrar no buraco do coelho e repensar o direito tributário. Se a gente seguir ali, com a nossa tipicidade, com a nossa legalidade estrita, isso é inviável no âmbito da economia digital. A gente precisa de novos conceitos, novas abordagens. Quando a gente traz isso para a economia compartilhada, e como eu disse, o Yoarev já levantou diversos dos pontos, então eu vou aproveitar o tempo para ir em alguns aspectos mais focalizados. Vamos lá. A gente tem três grandes figuras quando a gente discute economia compartilhada. A gente tem, normalmente, um indivíduo fornecedor, ou de ativos, ou de serviços. Então, se a gente pegar a realidade de um Airbnb, eu tenho um indivíduo, ou não indivíduo, pode ser uma pessoa jurídica, fornecedora de um ativo para utilização compartilhada. Eu posso ter, no caso do Uber, na ponta, um indivíduo que está oferecendo o serviço dele, a atividade laboral dele. Esse indivíduo, ou pessoa jurídica, pode ser residente ou não residente. Quando eu tenho esse fornecedor residente, em princípio, eu não tenho novidade nenhuma. Por mais que a gente goste de pensar que tudo é disruptivo, tudo é novo, mas se eu tenho um sujeito oferecendo uma locação de temporada na sua residência, isso é uma coisa que existe provavelmente desde o Código Civil de 16, não tem nada novo nisso. Um contrato de locação. Então, a atividade do indivíduo em si, ela não é nova. O grande problema, como disse o Yoarev, como você passa a ter uma escala, isso passa a ser muito mais relevante, você tem um problema de eficácia. Você tem um problema de compliance, você tem um problema de como cobrar esse tributo. De como fazer o sujeito que aluga um quarto na casa dele 6 vezes no ano, pega esse rendimento que ele ofere e apresente à Receita Federal para tributação. Mas, ou seja, eu não preciso de uma nova regra. A regra já existe, é o rendimento tributável. Ele tem que adicionar junto com os outros rendimentos tributáveis que ele tem e, eventualmente, pagar imposto sobre isso. Então, não é exatamente um problema de regra, é um problema de compliance. É um problema de conhecimento. Como que a autoridade fiscal vai saber que aquele indivíduo teve aquele rendimento e vai cobrar o tributo? Naturalmente, se esse sujeito está no exterior, a questão fica ainda um pouco mais difícil.
Porque aí, normalmente, como eu tenho um indivíduo pagando no Brasil, usualmente utilizando cartão de crédito e outros meios digitais de pagamento, é muito mais difícil eu ter instrumentos para tributar isso. Mas, de novo, não é um problema de regra, é um problema de enforcement, é um problema de dificuldade de aplicação da regra que já existe em um modelo de negócio em que eu acabo tendo muitos pagamentos sendo feitos por pessoas físicas. Quando eu tenho um pagamento sendo feito por pessoa jurídica, o problema desaparece. A pessoa jurídica, naturalmente, ao fechar um câmbio num banco, vai fazer o recolhimento dos tributos devidos. Eu tenho a figura do consumidor, né, da utilização desses bens e serviços. No caso do consumidor, eu não tenho uma questão tributária, né, eu não tenho um rendimento, não tenho nada. O que eu vou ter é, eventualmente, obrigações acessórias que vão ser estabelecidas para esse consumidor, para que a autoridade fiscal possa verificar que o fornecedor teve rendimento. E aí a questão das informações que o Iari tocou, que a gente vai falar brevemente mais adiante. Desses problemas todos, e aqui é um ponto importante, né, porque normalmente quando a gente fala de economia compartilhada, a gente está normalmente se referindo àquelas estruturas em que há trocas financeiras. Mas como também pontuou o Iari, existem algumas plataformas em que não há troca financeira, em que basicamente o que você tem é uma troca. Como você tem, por exemplo, plataformas de carona. Uma plataforma de carona não envolve uma contraprestação. Você tem algumas plataformas que não existe um pagamento de um FII, mas existe um reembolso de custo. Então, eventualmente, você vai ter uma plataforma de carona que o sujeito está dirigindo e ele não quer que seja remunerado por aquilo. Ele vai cobrar um pedaço do custo da gasolina, do custo de depreciação do carro. Ou seja, é um reembolso de uma despesa, não é necessariamente um FII por uma prestação de serviço. Mas o consumidor, dessa perspectiva, ele não tem uma questão tributária atrelada a ele. O tema que está mais vinculado as discussões internacionais sobre tributação de economia digital é como você tributa as próprias plataformas. Ou seja, como que você tributa os Ubers, os Airbnbs, os HomeAways da vida. Quando você tem a plataforma doméstica, residente, isso não é um problema também. Plataforma doméstica, residente, vai ser uma pessoa jurídica como qualquer outra e vai tributar normalmente como qualquer outra. A perspectiva nossa aqui não gera muito problema. A grande dificuldade, e que entra nos pontos que o Iari destacou no último slide dele, é quando eu tenho uma plataforma não residente auferindo rendimentos no Brasil ou em qualquer outro país. E aí a gente começa a entrar numa discussão de, vem cá, como é que eu consigo capturar a renda que esse não residente está auferindo no meu território? A discussão da maneira como vem se desenvolvendo internacionalmente, a gente percebe, principalmente com as duas propostas de diretiva da União Europeia, de um lado, a questão da presença digital significativa, que a gente se acostumou a referir como estabelecimento permanente digital, e a proposta intermediária do Digital Service Tax, um imposto sobre serviços digitais. Eu tenho sido muito crítico da proposta de um estabelecimento permanente digital, da tributação em cima de uma presença digital significativa, principalmente da perspectiva de países em desenvolvimento. Quem acompanha um pouco do que eu escrevo sobre distribuição de competências de poderes tributários em âmbito internacional, eu sou um grande defensor das competências de tributação de fonte, muito em linha com o que o Iari comentou. A valoração do mercado consumidor é algo que foi absolutamente esquecido pelos padrões tradicionais de alocação de competência em âmbito internacional. Então, naturalmente, um país como o Brasil, que é um país consumidor de bens, de serviços, o fato de nós termos um mercado consumidor organizado tem que ser um elemento de conexão que
aloque poderes tributários para o Brasil. Isso é, na minha percepção, absolutamente inevitável. E o Brasil, a Receita Federal, o Brasil enquanto Estado, vem há muitos anos de uma maneira razoavelmente competente, protegendo a base brasileira, e se recusando a adotar alguns parâmetros de tributação que são claramente contrários aos interesses fiscais domésticos. Mas o que a gente percebe, e a gente vai ter que lidar com essa discussão, é que, de alguma maneira, o debate vai se encaminhando nessa direção da presença digital significativa, que é um pesadelo da perspectiva de compliance. Quando a gente pega a proposta diretiva da União Europeia, é extremamente complexo você reconhecer a presença digital significativa, você tributar. A proposta é de você tributar o não residente diretamente, ou seja, é algo extremamente complexo. E o que eu tenho defendido, a gente tenta, de uma certa maneira, é uma tentativa de encaixar o quadrado no redondo. Da mesma maneira, a mesma crítica que eu fiz inicialmente, de que nós temos uma mentalidade tributária da década de 60 para lidar com problemas do século XXI, em âmbito internacional, existe uma mentalidade tributária da década de 20 do século passado que resiste em morrer. Está sendo colocada em xeque pela economia digital, mas ainda resiste em morrer. E é o que a gente percebe com essa discussão do estabelecimento permanente digital. Porque, vejam, a proposta da União Europeia não é na linha do que eu venho sustentando, de que o mercado consumidor tem valor. Não. Não, espera aí. Na economia digital, o meu consumidor, ele participa do processo de produção. Então, vejam, o IARB destacou isso. É um sistema que foi calcado sobre a produção. Então, ele foi feito pensando no produtor e não no consumidor. Agora, quando a economia digital coloca tudo em xeque, e você tem que repensar os padrões, o sujeito, ao invés de, não, peraí, então é que efetivamente o consumo tem valor? Não, não é que o consumo tem valor. É que, na economia digital, o meu residente participa do processo produtivo. E como ele participa do processo produtivo, eu tenho que alocar valor à participação do meu residente no processo produtivo. Pelo amor de Deus. Ou seja, de novo, é a tentativa desesperada de mudar sem mudar nada. É uma percepção de que o sistema como está não funciona, não serve para os novos fatos econômicos, porém, existe um enraizamento com conceitos velhos, ultrapassados, que imobilizam a mudança que a gente efetivamente precisa. E essa tentativa eterna de encaixar o quadrado no redondo. Então, vamos lá. O que eu acho que é o caminho? Tributação de não residentes na economia digital, já venho sustentando isso há algum tempo. Tributação de fonte, ponto. Tributação de rendimento bruto na fonte. É fácil fazer isso? Depende. Se a gente tiver uma operação business to business, é razoavelmente fácil. Quando eu tenho uma operação com o consumidor na ponta, isso começa a gerar problemas que não são mais qualificatórios. A gente tem uma tara para esses problemas qualificatórios, ficar discutindo se é mercadoria, se é serviço, não sei o que, isso gera uma excitação tremenda nos juristas brasileiros que foram treinados num direito tributário conceitualista. Então, você joga um problema conceitual, as pessoas ficam taradas e realmente agarram aquele problema conceitual. O problema aqui não é exatamente um problema conceitual, ele é um problema de aplicação da legislação. Como é que eu vou fazer para coletar tributo numa operação em que eu tenho uma pessoa física no Brasil fazendo um pagamento via PayPal? Como é que eu faço para esse sujeito pagar um DARF? Esse é o problema. Mas em termos conceituais, tributação na fonte. Você vai ter uma discussão em tratados internacionais de qual é a natureza dessa atividade. Se isso for um serviço técnico, a gente vai ter todas as discussões de serviço técnico. Se a gente considerar isso um serviço não técnico, um serviço de intermediação, nos tratados se escorrega automaticamente para o artigo 7º e você não tem retenção de fonte. Então, se for um serviço técnico, discussão, aquela que a gente está acostumado, os protocolos, etc. Se for um serviço não técnico, artigo 7º, a própria Receita Federal já reconheceu que artigos não técnicos são no artigo 7º. Na parte dos indivíduos, das pessoas físicas residentes, a questão, como eu disse antes, é de compliance. A regra está aí, é muito clara. Então, se o sujeito ofere um rendimento alugando o imóvel dele ao longo do ano 12 vezes, ele tem que tributar esse negócio.
Agora, se ele resolve não tributar, de novo, é um problema de compliance, não é um problema de regra, não é um problema de conceito. Como é que você poderia resolver isso? Com o ponto que o Yaref tocou muito bem, transparência, troca de informações, ou seja, a plataforma passar as informações para a autoridade fiscal sobre quem auferiu que tipo de rendimento. Isso é um problema seríssimo de violação de vida privada. Eu acho que a gente já aprendeu que não, né? Os conceitos de intimidade, vida privada, na era da economia digital, né? Acho que a gente já, eu não sei também se a gente já superou esse tipo de, mais uma, né, desses nossos períodos, esse nosso enraizamento na década de 80, na era pré-Google, pré-Facebook. Mas esse é o caminho para você resolver o problema, né, da coleta dos tributos das pessoas físicas. E, de novo, pagamento de consumidor para consumidor ou de consumidor para a plataforma lá fora é, mais uma vez, uma questão de compliance. Qual vai ser a alternativa? Responsabilidade dos administradores de cartão de crédito parece ser a estratégia, né, é factível atribuir essa responsabilidade aos administradores de cartão de crédito? Não sei. Há outros meios de pagamento digital, né? Estou de olho, pode deixar. Há outros meios de pagamento digital. Então, no fundo, me parece que a economia compartilhada, ela apresenta para a gente, né, muito mais problemas de compliance do que os típicos problemas conceituais, que são aqueles que eu, de alguma maneira, adjetivei, que geram, né, uma excitação em nível mais alto, né, no tributarista médio brasileiro. Ricardo, Chueire, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer falar aqui com vocês. Estaremos à disposição para o debate. Muito obrigado. Então, obrigada, Sérgio André. Eu havia alertado o professor Chueire do seu rigor com o tempo, e foi. Falei, a minha experiência com ele é de que é mega obediente. Enfim, passamos então a palavra à doutora Ana para suas considerações. É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que a gente realmente vive um novo momento na economia, que a gente chama de economia digital. Acho que tem um dia nesse congresso dedicado a essa conversa, a esse debate. É realmente, para mim, pessoalmente, um prazer e acho que contribui para que a discussão evolua. Eu trabalho com várias empresas do setor, especialmente de economia compartilhada, que é o assunto aqui de hoje, e especialmente o Airbnb. Eu já vejo a situação, acho que com olhos um pouco mais não tão otimistas quanto o Sérgio. Acho que as regras elas são realmente complicadas em termos da gente adaptar alguma coisa que foi criada para uma outra realidade para essa nova economia. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que essa nova economia, além de trazer novos players para a conversa, eu acho que ela retrata uma demanda da sociedade, que vê a própria ideia de propriedade, de consumo e as relações de uma forma diferente. Então, o Sérgio colocou, as regras querem conversar com essa nova economia. Acho que mais do que isso, elas precisam conversar. E acho que esse debate e essa construção de como essa nova realidade vai funcionar, especialmente para o direito tributário, ela passa por uma conversa e uma cooperação com as autoridades públicas. E acho que esse é um caminho que vem sendo tratado, de compreensão do que são esses novos negócios e como eles são realizados, mas acho muito importante que esse debate passe também pela academia. Então, realmente, é um prazer que a gente tenha hoje esse foro para essa discussão. O que eu acho que fica claro para todo mundo é que as regras tradicionais não dão conta de alcançar todas as novas realidades que a gente tem. Quando a gente pensa em economia compartilhada, eu acho que tem uma sensação tanto de injustiça nessa competição com os setores tradicionais da economia, quanto de que haveria uma suposta perda de arrecadação nessas atividades. Então, até por envolver uma série de pessoas físicas como participantes dessas relações, pela questão de não necessariamente as plataformas estarem presentes nas várias jurisdições, que é uma característica comum a todos os players da economia digital. E acho que daí vem a necessidade da gente buscar soluções que se adequem, que permitam o compliance e o enforcement das regras existentes, mas que também não impeçam que as novas tecnologias e os novos modelos de negócio prosperem e evoluem.
que a gente tem visto, acho que assim, ao redor do mundo, e a pergunta que eu vou trazer aqui para os palestrantes, é que cada país, e hoje o mundo inteiro olha para esses assuntos, então não é só uma questão do Brasil, acho que o mundo inteiro está voltado para tentar achar uma solução que realmente permita a inovação e os novos negócios, mas que também não tire a capacidade de arrecadação dos estados. Acho que vários modelos diferentes vêm sendo testados e adotados. Acho que o primeiro deles, e talvez o mais fácil, mais óbvio, é tentar mudar ou adequar as regras de tributação da renda para essa nova economia. Então, a criação de taxas de serviços digitais, novas hipóteses de retenção na fonte, mudança do conceito de estabelecimento permanente para essa ideia de estabelecimento permanente digital. Acho que esse é um caminho que a gente vem vendo de forma muito forte. Uma outra alternativa, e aí voltando especificamente à questão da economia compartilhada, que a gente vê são algumas iniciativas de tentar equiparar os setores tradicionais ao que seria a suposta competição proposta pela economia compartilhada. Então, nessa ideia de justiça fiscal, de alguma forma, tributar os serviços ou a utilidade fim que essas plataformas oferecem, que as pessoas que estão nelas oferecem, da mesma forma, e que isso seria uma solução que permitiria, então, a gente manter os níveis de arrecadação, mas essa solução, a meu ver, traz problemas outros, porque a atividade realmente é diferente. Então, ao tentar impor as mesmas regras a uma coisa que é diferente, novos problemas surgem, relacionados às próprias questões regulatórias envolvidas com os serviços. E aí tem o Airbnb com a acomodação e a alocação, como bem colocou o Sérgio André, transporte, se a gente for para falar de Uber, e cada vez que a gente fecha o olho e abre novos negócios, novos setores que vêm sendo parte dessa inovação ou parte dessa nova economia. E acho que a terceira via que a gente vem seguindo, e essa eu particularmente vejo com olhos acho difícil esse caminho, que é imposição de limitações regulatórias que quase impediriam ou coibiriam essas atividades. Então, eu queria ouvir dos dois um pouco como vocês veem essas soluções que estão surgindo, qual seria um caminho para que a legislação existente fale com as novas tecnologias, especialmente com a economia compartilhada, ou se é necessária a criação de novas regras mesmo. E queria que eu ouvisse um pouco do Sérgio, como ele vê essa questão aqui no Brasil, se alguma dessas alternativas é uma saída que funcionaria aqui, e o que a gente pode esperar do futuro. Did you ask Sergio, or you want me to? It doesn't matter. Okay. I mean, so well, obviously, I'm a little skeptical about the use of traditional PE and, sorry, of course speaking English and hearing Portuguese is not, but I got stuck with that, sorry. But, so I'm a little bit skeptical about trying to use, especially the PE rule, right, in this context. So if you want to be conservative, you care about the system, the regime, then you need to make the effort and try to create this virtual PE. I mean, everything that happens in Europe, to me, it's a mystery. How it's being done seems to me really political, so I'm not going to refer directly to that. But I mean, think about this thing. So you use Airbnb, we'll take that example. There's nothing more local than real estate, right? Because, and that's sort of the subject matter of this particular service. So it's natural for Brazil to want something out of those profits generated by a foreign corporation that facilitates exchange, most of which may be among residents of Brazil. Some of them outside, but among residents of Brazil. So how do we do it? You know, if we look at it in the traditional eyes, we say, we all know that, you know, it's a foreign corporation operating within our economy. When do we tax it? When it has a PE.
right? But the idea of PE is really, the original idea of PE was a different idea. This idea, when you operate in meaningfully in our economy in this physical sense. What do we have? What is the story? Right? The law must follow a certain narrative. And the story of the PE had been this, having this office, having this operation on the ground, just not incorporating, right? And then we say, well, if it's incorporating or non-incorporating, we want to treat it sort of the same way. Very difficult, as we all know, right? It's probably the #1 question worldwide that nobody agrees on, and how to attribute profits to a PE. Why? Because internally, it's inconsistent. We have Article 5 or the PE rules that are a threshold rule, and then we have attribution rule. But we attribute to something that we don't know what it is. We don't define a PE. The PE rule is just a threshold. So if we passed it, we need to do the attribution. But we attribute it to a ghost, to something that doesn't exist. You all know that story. In the sharing economy, this ghost looks even more strange, right? It's a strange ghost because it's completely decentralized. It goes around. Sometimes it's there, sometimes it's not there. What are the types of dealings that we can construct from a legal perspective? But all of this is, again, seems to me not very useful because we know what we have there. We know exactly what type of transactions exist. We know the subject. We know the transfers of cash and profits, right? The most complex things about it is attributing costs, right? From the company's perspective. That's a simple transaction. If it were not for 2 or more countries competing over that particular tax base. But if we try to use the traditional PE rules here, it looks very complex. It looks very complex. And what are the solutions? Well, we will try to force this quasi-economic platform into it. So if you have this and that number of users and this and that numbers of kilobytes or whatever it is, it's going to be a PE. But that's completely unsustainable because how can you compare a country like Brazil with a country like Estonia, right, in this number? So if we're doing a lowest common denominator, what are we going to have? Everything is going to be PE. And if everything is going to be PE, what do we have? We have de facto formulary taxation, right? Because we tax everything. But now that's not enough because we have to attribute the profits. We have the same problem from the beginning and we don't know how to deal with that problem. Because again, what is the formula for that? Do we use quasi-economics? Not very useful again. So if you want a pragmatic solution, I think, you know, really we ought to revise the whole system, but I don't want to look like this crazy revolutionary. So I think we have Andres Baez and myself, we wrote what we think could be an interim solution in this chaotic competitive world. Tomorrow we're going to talk about other things, about things that were inconceivable almost several years ago for countries to start having inventions, new taxes. They're not new taxes, they're just names for all sorts of ideas for grabbing revenue from each other. What's the result? The companies, they don't know what to do, right? Because even if they want to comply, they're facing huge compliance costs because of this problem with the rule of law that we have throughout the world. The solution that we suggested is unilateral in its thinking, because if you are the market economy, you need to do something because you need to collect today. And if you need to collect today, what is more
immediate, legitimate, and fair than collecting on the payments, as we said before. And if the most problematic issue, and remember, this economy is primarily a business, the business to business, and even when the business is the consumer, it's the driver of this economy. It's still 80% of this economy. Even in the sharing economy, if you want the deduction, pay the tax on the income. What's simpler than that? To start with, is it completely fair? Is it sexy? Sorry for that. No, right? Because we all want to think about eBay. But with eBay, there are different types of solution. If you want the conservative solution, but eBay and the others, they don't immediately erode your base. So if you tie the deduction with the income, we thought that a withholding solution could be an elegant, even if not popular, type of solution. And in Brazil, it's very interesting, right? Because you already use some of these ideas in your domestic legislation. The source of payment rules is tied pretty conveniently with that type of solution, even though you're different from any other country in that sense. So I understand it may be a little bit more complex in other countries, but at least from your perspective, that seemed to me a directly applicable solution, because we don't live in a world where everybody sits together and really, really want to reach a solution that everybody will be happy with. This is not the world we live in. We live in exactly the other world. We live in a dark world, a chaotic world. It's really unfortunate. It's unfortunate, but it's true. And that goes for both sides, both for taxpayer. I've heard many large corporations saying, you know what, forget about it. Just tell me what to do. I give you the money, you deal with it. In Europe, it's a classical thing, because the inside Europe, they're supposed to be in a single market, and they keep on fighting with each other. So that's my, sort of short, not so short answer to this. Obrigado. Obrigado, Ana, pelos comentários. A Ana, para quem não sabe, não só trabalha muito com as questões na prática, mas ela escreve muito, sobre essas questões de economia digital. Então, para quem se interessa pelo tema, pode procurar, vai encontrar vários textos interessantes aí pelo Jota, tratando com essas questões específicas de tributação e economia digital. Antes de entrar especificamente na questão, só um comentário sobre o que o Yari falou. Porque a gente tem uma tendência, quando a gente começa a falar de economia digital, a olhar diretamente para essas questões de... quando você tem um consumidor, o C2B ou C2C, mas em termos de volume, o grande volume da economia digital é o B2B, é o business to business. Então, essas complexidades que muitas vezes a gente se vê preso nelas, são relevantes, mas elas não estão presentes naquilo que é a maior parte do volume de transações globais dentro da dita economia digital. Então, isso é uma questão interessante, porque alivia a gente, às vezes, de pensar diversas questões. A gente tem o Vrikan, que depois vai falar de sharing economy, economia digital da perspectiva indiana, Quando a Índia resolveu fazer lá o Equalization Levy, focou no B2B, ou seja, não entrou nessas discussões específicas de compliance que levam complexidade quando você tem transações direto com o indivíduo. Especificamente na pergunta da Ana, eu fiz um mini slide aqui, não dá para projetar, infelizmente, mas eu queria separar, então a pergunta basicamente foi efetivamente, a estrutura que está aí hoje serve, é aplicável? Eu disse que entendia que sim, e agora eu vou tentar fundamentar, aproveitando esse tempinho extra, de por que eu acho que sim. Então, eu separei aqui os dois grupos de diretos e indiretos. Então, basicamente, de um lado, a gente está falando de tributação da renda. Na tributação da renda, quando a gente tem a plataforma residente, a gente acaba com esses problemas de concorrência mercadológica. Ou seja, no momento que a plataforma se torna residente, ela vai pagar o mesmo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS que
todos os outros players que atuam no mesmo mercado, seguindo as regras gerais que se aplicam a todos os residentes. Então, da perspectiva das plataformas digitais residentes no Brasil, e como ela me fez a pergunta orientada pelo Brasil, nesse caso eu vou falar de Brasil, se eu tenho uma plataforma residente no Brasil, me parece que da perspectiva da tributação direta, a questão está equacionada, para se tributar da mesma maneira. Quando eu tenho uma plataforma não residente, aí efetivamente o problema concorrencial me parece que ele não pode ser nem apontado, porque eu não tenho dois players na mesma situação. A tributação de residentes e de não residentes, ela é diferente, por natureza. Então, qualquer player, qualquer prestador de serviço que seja residente no Brasil, ele vai ter uma tributação, se ele for não residente, ele vai ter outra tributação. E me parece que a legislação brasileira, como disse o nosso consultor em Direito Tributário Brasileiro, Yarif, ela já é bem fechada da perspectiva das regras de tributação na fonte para alcançar essa renda que foi oferida pela plataforma não residente no Brasil. De novo, não me parece que seja um problema de regra, me parece que seja um problema de compliance, especialmente me parece que seja um problema de se conseguir formas de fazer com que indivíduos que fazem esses pagamentos normalmente para as plataformas paguem um DARF. Não é fácil, parece simples, mas efetivamente não é fácil, você pegar indivíduos e colocar eles para fazer um pagamento referente à retenção de fonte desse tributo devido pelo não residente. Mas, de novo, realmente me parece que esse problema não é um problema legislativo. Eu acho que as regras brasileiras de importação de serviço, elas já são plenamente aplicáveis. Nesse caso, a gente tem um problema de compliance. Quando a gente migra dos tributos diretos e a gente vai para a tributação indireta, aí a gente vai entrar de volta nos problemas que durante a minha fala eu disse que são aqueles que mais excitam o tributarista médio brasileiro, que são os problemas conceituais. Em que medida, porque basicamente aqui a gente vai estar quase sempre voltando para o médio, não no sentido de mais baixo, reduzido, mas médio no sentido da média estatística, a maioria. Mas vai. Você é uma tributarista média, é isso? Depois a gente vê isso. Bom, até perdi o outro, mas vai. Então, quando a gente entra para a tributação indireta, realmente a gente vai entrar nesse mundo conceitualista, porque basicamente a gente vai estar falando de ISS na maioria dos casos. Por mais que o Estado queira ver bens digitais voando pelos prados, bem digital é uma coisa, me desculpem as autoridades estaduais, em extinção também. A economia digital está se servicializando. Então, o que você fala é de software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, ou seja, a tônica da economia digital é o serviço, não é a troca de bens digitais. Então, eles demoraram tanto para criar o conceito de bem digital que também veio velho. Está vindo para fatos econômicos que já não bem existem mais. Então, a questão do serviço, a gente está no coração do debate conceitual, e aí das duas uma. Sempre que sai alguma discussão nova, automaticamente se volta a 2001, aí não é 98, aí não é 88, é 2001, que é lá o RE 116, 121, quando o Supremo decidiu a questão do ISS sobre locação de bens móveis, e a súmula do Supremo para dizer, não, mas o Supremo já disse que serviço é obrigação de fazer de uma forma muito hermética e nessas atividades digitais você não tem bem uma obrigação de fazer, muitas vezes, então está fora. O meu querido Marciano está sentado aqui na frente, já há muitos anos, e aí exercendo um exercício de futurologia científica, ele já dizia, olha, o Supremo vai mudar de opinião. Ele dizia, acho que em 2010, Marciano. O Marciano já dizia, o Supremo vai mudar de opinião em relação a isso. Tudo leva a crer que isso não vai durar. Em 2016, a gente teve aquele voto do Fux no caso de plano de saúde, já falou, serviço é utilidade. Não dá para dizer se o Supremo vai virar nessa linha de que serviço é utilidade, mas se o Supremo vira e diz que serviço é utilidade gerada,
né, e que sempre que você gera uma utilidade para alguém, você tem um serviço, me parece que o ISS ele vai abocanhar mais uma fatia. Eu estou até com um aluno na UERJ que eu propus a ele a gente fazer uma dissertação sobre essa mudança de perfil do ISS, que o ISS ele não foi criado, ele não foi vocacionado para ter esse papel tão relevante quando ele está passando a ter na economia digital. Ou seja, está tendo uma transferência até de parcelas de arrecadação, que seriam típicas do ICMS, para o ISS. Isso é uma questão que a gente vai ter que repensar, ou seja, se esse é o ISS que a gente efetivamente quer, ou seja, na distribuição federativa, sem pensar em reforma, imaginando que o sistema é esse que a gente tem aí, se o ISS ele foi feito para ter esse papel tão abrangente assim. Então, no campo indireto, eu acho que é onde a sua crítica, na minha percepção, é mais pertinente, porque efetivamente é onde essas discussões conceituais estão mais presentes. A gente vem dessa posição do Supremo desde 2001, a gente não sabe o que o Supremo vai dizer para 2021, então a gente não sabe bem para onde vai efetivamente, do jeito que a coisa está hoje, em cima da jurisprudência atual do Supremo. Me parece também que a questão indireta não é tão complexa, porque acaba que isso não é um serviço típico, você precisa de uma nova leitura do que é serviço para poder encaixar bem essas atividades, mas se efetivamente essa virada de chave se consolidar, a gente vai ter, eu acho que também a questão mais ou menos equacionada da perspectiva dos indiretos. O problema é o tempo, eu tenho dito isso, o Supremo ele é um fator de geração de insegurança jurídica no direito tributário brasileiro, porque como o tempo é longo demais, é impossível você ter qualquer planejamento de longo prazo em cima, a gente não sabe quando o Supremo vai decidir esse negócio. E se a gente pensar, por exemplo, a gente está na economia digital, já a gente vai ter situações que você não precisa mais do sujeito, da pessoa, do Sérgio André, da Betina, da Ana, do Iari, para prestar o serviço. A gente já começa com a internet das coisas, a gente vai chegar numa situação que a geração de utilidade ela não vai ser humana, ela vai ser feita pela máquina, pela inteligência artificial. E aí, isso é um serviço ou não é um serviço? Se eu retiro da geração de utilidade o elemento humano, isso continua sendo um serviço? Se não é uma pessoa gerando utilidade? Lógico, dentro da nossa perspectiva conceitualista, eu, numa outra vida, quando eu era sócio de uma empresa de auditoria, dessas Big Four, eu coordenava a nossa publicação, bimestral, sei lá, e à época eu fiz uma entrevista com o nosso querido Marco Aurélio Greco. E o Greco também, assim como o Marciano, ele tem essa capacidade de... já que eu usei do Lion dos Thundercats, essa visão além do alcance, de ver um negócio que não aconteceu ainda. E lá atrás, a gente fez essa entrevista em 2010, mais ou menos, ele me dizia, Sérgio André, PIS e COFINS é o único tributo vocacionado para o século XXI, que olha a receita sem nenhum conceito, sem nenhuma conceitualização, não é a receita de bem, de mercadoria, é a receita. Talvez... seja, o Marco tem essa coisa, ele joga as ideias para depois a gente refletir, as coisas não saem da boca dele direto para a gente vender na mercearia, mas eu acho que, eu não sei, a gente tem que efetivamente repensar essa questão indireta, estritamente conceitual. Eu acho que do jeito que está hoje, efetivamente estaria em tese resolvido, mas pela exclusão, mas o que eu acho que vai acontecer vai ser uma solução pela inclusão. Em algum momento isso tudo vai estar dentro do ISS. Eu acho que, na verdade, após essas exposições brilhantes aí, a gente chega à conclusão que nós estamos mais diante de dúvidas do que de certezas, de perguntas do que de respostas, e essa é uma situação global, não é privilégio aqui do Brasil, nós brasileiros, nós tributaristas médios. Agora ele não vai aguentar uns 3 anos. E, de fato, como ponderou aqui o professor Iari, o ideal é que cada um vá encontrando a sua solução individual em cada um dos países, e isso vai se acomodando ao longo do tempo, todas as legislações. Eu acho que muitas dessas soluções virão por tratado, porque realmente esse elemento de conexão dos serviços, das atividades, vai acabar se
se chocando, enfim, com a tributação de 2 ou mais países, mas, de fato, nós temos uma situação que são intangíveis, né, que é o problema em todos os países. E no Brasil, embora se fale muito em alteração do marco legislativo, eu acho que não vai ser suficiente. Eu sempre fui radicalmente contrária à alteração do texto constitucional. Acho que nós temos uma boa Constituição, sei que há várias opiniões em sentido contrário, mas a nossa Constituição não acomoda essas novas materialidades. Não dá para forçar a situação específica o fato de ser um serviço ou uma mercadoria, falando de uma forma bem coloquial, já que nós estamos aqui diante de uma plateia de jovens, é uma forçação de barra, às vezes. Eu sinto, quando eu fui escrever sobre serviços over the top transmitidos via streaming, eu sentia que eu estava meio forçando ali, porque, de fato, não era bem uma coisa que a Constituição Federal falava, nem outra. Agora que nós estamos vivendo tempos negros, né? Como disse o professor Yarif, realmente nós estamos numa situação bastante preocupante diante da decisão do Supremo, porque além dessas materialidades não se acomodarem à Constituição, o Supremo deu uma interpretação à Constituição alterando as materialidades, desprezando os conceitos de direito civil. Para mim, o que trouxe essa escuridão para o Brasil foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E acho que está definitivamente sedimentado o tema, embora não modulado, mas é só uma questão de modulação, né? Eu tenho a Tatiane, tem falado, não, você está lendo a decisão errado. Não é isso que ela diz. Olha, são 100 e tantas páginas. Eu já li e reli e continuo achando que o Supremo, de fato, atribuiu, como o próprio diz o Fux, uma mutação ao texto constitucional e mudou, com essa mutação, alterou a materialidade do conceito de serviços. Então, nem sei, se a gente altera a Constituição, acho que a solução seria melhor. Se ficar como está, nós vamos ter que aplicar essa decisão, e eu acho que isso vai prejudicar a justiça social, a capacidade contributiva e a arrecadação dos entes. Porque quando a Constituição foi pensada, havia um equilíbrio na arrecadação, por isso a distribuição, serviço, mercadoria para um e para outro. Se vai todos os serviços, se tudo é serviço e os municípios vão arrecadar, ou se tudo é Estado e os Estados vão arrecadar, nós vamos chegar a uma situação de desequilíbrio federativo. Eu não acho. Desconstitucionalização. Uma vez o Marçal Justem Filho, na última palestra que ele deu de direito tributário, lá em Curitiba, ele falou, a última vez que eu falo de direito tributário na minha vida, né? E ele passou a falar de direito administrativo. Ele falou, eu sugiro que se desconstitucionalize o direito tributário no Brasil, como acontece em outros países. Perguntei para ele, você acredita nos nossos poderes constituídos para desconstitucionalizar o sistema? Ele falou, não. Então, você está saindo e está jogando uma bomba no colo da gente, né? Falei, então, mas é uma sugestão. Realmente, eu acho que nós temos um problema cultural que impediria isso. Mas, enfim, professor Schweli, há tempo para questões ou encerramos? Então, nós vamos encerrar esse painel, agradecendo a brilhante presença dos nossos professores, a atenção de todos, e passamos, então, ao intervalo. Obrigada.